Olá, alunos, bem-vindos de volta aí, Biologia, professor Silvio Santos com vocês aqui na Mediação Tecnológica, né? Estamos discorrendo aí sobre a evolução, viemos lá de Lamarck, falamos de Darwin, vimos aí algumas questões sobre evidências evolutivas, o caso aí dos órgãos homólogos, órgãos análogos, questão de vestígios, né, de órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que perdem a funcionalidade em alguns indivíduos, né? E continuam com sua funcionalidade em outros indivíduos. Então, nesses indivíduos que essa estrutura perde a função, ele fica assim, sendo caracterizado como órgãos ou um órgão vestigial, né? E nós demos exemplo lá, por exemplo, o apêndice vermiforme na gente, tá bom? Agora, continuando a nossa aula, pessoal, é importante a gente entender que o processo de modificação dos indivíduos com o passar do tempo, que é o que caracteriza a evolução, né, ela vai levar anos e ela precisa de algumas características para que aconteça. A gente chama esse processo de especiação, né? A gente vai ver alguns mecanismos de especiação, acho que na próxima aula, tá bom? A gente vai estar falando especificamente disso. Mas só para vocês entenderem, né? A gente, para estudar os indivíduos quanto à sua evolução, é preciso que a gente crie uma linha de tempo e pesquise sobre o que aconteceu de uma determinada época até o surgimento de uma outra espécie em outra época. A gente precisa saber que tipo de vida levou esse animal, que tipo de ação da natureza ele sofreu, ele foi separado de um determinado grupo, que era o grupo original dele, que a gente chama de o efeito fundador, que é quando um grupo se separa de outro, mesmo sendo da mesma espécie, mas por algum motivo esse grupo se separa e dali eles começam a sofrer processos de diferenciação que vão gerar ali espécies novas e faz com que depois, mesmo esse grupo se encontrando de volta, eles não conseguem mais ter uma afinidade reprodutiva. Então, é sinal que ali se formaram grupos diferentes. Você percebe que era um grupo só, né? Mas, devido à separação, causou ali o que chama de efeito fundador. Cada grupo ali deu origem a uma nova espécie, né? Se tornaram espécies diferentes, tá bom? E dentro da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o mecanismo, né, dessas formações, geneticamente falando e historicamente falando, dentro de um processo evolutivo, como é que isso se dá, tá bom? Vamos lá, joga na tela, a gente tem aí como tópicos da nossa aula de hoje, a aula 25, né? É a aula 25.1, portanto, a primeira parte da nossa aula, número 25, mecanismos de especiação. Na última aula a gente viu mecanismos de evolução, né? Aqui são mecanismos da especiação, anagênese e cladogênese, né? Então, esse processo evolutivo, ele envolve dois mecanismos de especiação, a anagênese e a cladogênese, tá? Você percebe aqui, por exemplo, essa é uma imagem que ela dá para discorrer alguma coisa sobre ela. Você percebe que nós temos aqui, por último, um crânio de um ser humano, né? Vou botar 1, 2 e 3. Quando comparado aos ancestrais, né? Nós temos ali os australopitecos, aí depois vieram os hominídeos, né? Enfim, a gente vai chegar lá, tá bom? Você percebe o quê? Semelhanças, né? Porém, as diferenças são mais gritantes. Você percebe que são seres evolutivamente parecidos, mas cada um em sua época ou em suas necessidades possui uma característica diferente, por mais que esses crânios sejam parecidos, né? Então a gente percebe uma caixa craniana no nosso número 1 aqui, a gente percebe
um espaço maior, por exemplo. O que é muito diferente desse indivíduo aqui do número 3, né? Ou seja, com o passar do tempo, a gente pode perceber que o cérebro, né, devido ao tamanho da caixa craniana, a gente consegue perceber que há uma evolução também encefálica nesses indivíduos, né? Então, isso faz com que, se o cérebro é maior, a capacidade, por exemplo, dessas espécies, em cada um em sua época, né, em seus grupos, ela foi diferenciada. O que, com o passar do tempo, é como se fosse uma espécie de progressão, né? A gente percebe que foi havendo aí um aperfeiçoamento da caixa craniana. Para quê? Para que a massa encefálica, que viria também a evoluir, né? O cérebro, né, é maior. Então, acaba que nos seres humanos a gente chegou numa espécie que a gente tem uma capacidade muito alta de raciocínio, tá? Então, só na imagem já dá para a gente ter a noção de como é a evolução dos seres mais primitivos de um ser mais evoluído, né? Apesar de que aqui eu troquei, né? Era para eu ter feito o contrário, os números. O 1 é o menor, que é o mais primitivo, o 2, o 3 e o 4, digamos assim, é o mais evoluído. Então, esses dois mecanismos, anagênese e cladogênese, fazem parte do processo evolutivo. Anagênese e cladogênese estão relacionadas a diferentes modos de evolução de uma espécie, né? Ou das espécies. Então, a gente tem já de cara um morcego, né? Que é um mamífero voador. Anagênese, vamos lá. Anagênese, para cima e origem, ou seja, origem, digamos, vertical, né? É a origem progressiva. Então, representa a progressiva evolução de caracteres que surgem ou se modificam, alterando a frequência genética de uma população. Como assim, professor? Toda vez que a gente está falando em evolução, a gente fala sobre essa questão do fluxo gênio, ou fluxo gênico, frequência genética. Veja bem, pessoal, quando eu tenho uma espécie, olha aqui para mim, quando eu tenho uma espécie, o que caracteriza uma espécie? O que caracteriza uma espécie é quando os indivíduos fazem parte de um mesmo grupo e podem se reproduzir. Se eles se reproduzem, a questão deles reproduzirem, presta atenção, reproduzem indivíduos férteis. Se um indivíduo com sua parceira consegue produzir um indivíduo fértil, ou seja, um filho que é capaz de reproduzir a espécie deles, de mandar para frente, de perpetuar a espécie, então isso é uma característica que valida esses seres como sendo da mesma espécie. Porém, devido a alguns intempéries do ambiente onde eles estão, alguns fatores naturais, de repente uma separação, uma queimada, uma enchente, faz com que esses indivíduos diminuam a quantidade deles, né? Os representantes deles, ou então isolam eles de uma parte onde eles se alimentavam, enfim, né? Esses seres sofrem aí uma espécie de efeito gargalo, que a gente chama, né, dentro da evolução. O que tinha muito agora não tem tanto. Então, o que vai diminuir, pessoal? Vai diminuir a taxa reprodutiva, vai diminuir a dinâmica da presença desse indivíduo naquele local. Isso vai afetar o quê? Tem como colocar o conteúdo aqui atrás para eu conseguir enxergar? Ver se consegue, né? Pronto, está aqui, ó. Isso. O que vai acontecer, pessoal? A partir do momento em que não tem mais, por algum motivo, não existe mais aquela quantidade de indivíduos, né? Ou não existe mais aquela capacidade de reprodução, aquela frequência reprodutiva, eu vou estar o quê? Eu vou estar alterando a frequência genética de uma população. Eu estou diminuindo o fluxo genético, né? Então, essas características desses indivíduos que vivem nessa determinada região, elas acabam perdendo força, elas perdem representatividade. Entendeu? Por quê? Porque o que faz
a minha característica genética ser passada para o futuro? É a capacidade de eu reproduzir. Quanto mais o ser humano reproduz, mais, como é que eu vou dizer? É como se ele estivesse se fixando mais no ambiente, entendeu? Por quê? Porque ele tem vários representantes. Então, quando diminui a taxa reprodutiva, diminui o quê? A frequência genética de uma população. Isso vai enfraquecendo ela, porém, isso vai causando um isolamento e fazendo com que haja uma nova necessidade de adaptação para um determinado ambiente, mas agora de uma forma sozinha, digamos assim. E isso também pode fazer com que esse indivíduo precise de novas adaptações, né? Ou precisa migrar para um determinado local em que ele não tem mais tantos representantes dele e ele acaba desenvolvendo novas características, que com o passar do tempo pode ser que se forme uma nova espécie a partir daquele, entendeu? Então, nesse caso aí, a gente tem o que a gente chama de anagênese. Vamos lá. Voltando, então, para a nossa tela. Joga na tela lá direitinho. Representa, né? Vai lá. Isso. Representa a progressiva evolução de caracteres que surgem ou se modificam, ó, viu? Alterando a frequência genética de uma população. Ou seja, essas características, né, vão surgindo ou, de alguma forma, as características desse indivíduo vão se modificando. Isso, com o passar do tempo, vai se incorporando genotipicamente nesse indivíduo, né, ou seja, vai se incorporando na genética desse indivíduo, e ele vai o quê? Sofrendo modificações a nível de DNA, o que vai alterar a frequência genética nessa população. Então, uma certa diferença, ó, entre a cladogênese e a anagênese. Como eu disse, ó, no caso da anagênese, esse indivíduo, por algum motivo, por algum caso da natureza, algum fenômeno, ele acaba se modificando, né? O que ele era original, devido às novas formas de sobrevivência que ele tem que se adaptar, enfim, ele vai se modificando e vai adquirindo características que vão se incorporando e modificando a sua frequência genética, né? E automaticamente, quando ele começa a se reproduzir com indivíduos que estão na mesma situação que ele, essa frequência genética vai criando outro grupo. Então você percebe que na anagênese, um indivíduo se modifica e dá origem a outro. Na cladogênese, a gente tem o que a gente chama de ramificações, né? Você já deve ter estudado aí, você deve lembrar aí dos cladogramas, que a gente vê isso muito lá na questão da sistemática, filogenética, enfim, tá bom? Na cladogênese, a gente tem indivíduos ou ancestrais que dão origem a grupos diferenciados de indivíduos, né? Você percebe aqui, por exemplo, que esse indivíduo aqui, número 1, vou numerar para ficar fácil da gente se comunicar. Esse indivíduo número 1, ele tem uma característica. Ele tem ali o peitinho branco, né? Um pouco da sua região posterior, da região inferior do corpo dele, do dorso ali, vai ser meio cinza, não sei dizer. Com o passar do tempo, né? E o bico, a cabeça dele, você percebe que ela tem uma característica. Com o passar do tempo, devido às questões aí, os fatores de especiação que a gente vai ver mais para frente, tipo isolamento, separação de grupos, cada um foi para um lado, e por questões de adaptação ou sobrevivência, eles acabaram se diferenciando. Você percebe, por exemplo, que uma espécie formou aqui uma cauda bonita, outro aqui continuou do mesmo tamanho, porém com novas características, né? Você percebe que o ancestral, número 1, ele era comum. Ele é comum para os dois, ou seja, houve ramificações. Ele não só evoluiu para uma nova espécie, ele deu origem a outras espécies diferentes a ele, tá bom? Então, a anagênese ocorre quando uma espécie origina outra ao longo do tempo, como eu falei ainda há pouco, né? O contrário da anagênese é o quê? A cladogênese. A gente viu isso tudo agora nesse desenho que passou ainda há pouco.
Quando uma espécie, ela origina outras por bifurcação, né? Ela, além de originar outra, eu vou voltar aqui, ó, pra gente ver, ó. O número 1 aqui, ó, que no caso aqui é a cladogênese, tá? Ela, além de originar outra, ela ainda bifurcou para uma segunda. Ela disseminou novas características que fizeram o surgimento aí, que levaram ao surgimento de novas espécies a partir dela. Né? No caso da anagênese, não. É quando uma espécie só dá origem a outra e pronto, e não tem ramificação nesse caso. Então, uma inovação orgânica favorável ou desfavorável selecionada e adaptada ao ambiente, né? Ou seja, tudo isso... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, pessoal, quando a gente tem uma inovação orgânica favorável ou desfavorável, selecionada e adaptada ao ambiente, a gente pode... Isso tudo vai se incorporar na genética do indivíduo com o passar do tempo, tá bom? E é justamente a possibilidade disso acontecer que permite a formação de seres diferentes um do outro. Então, geralmente se estabelece eventos relacionados o quê? Para que isso aqui aconteça, essas inovações, favoráveis ou não, elas são selecionadas e adaptadas pelo ambiente. Então, automaticamente, quando se altera o material genético, a gente tem o quê? As mutações e permutações em cromossomos homólogos, né? O que acontece? Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos, lembra lá que a gente viu? Eu acho que no início do conteúdo do terceiro ano a gente falou sobre isso, né? Até com a professora Tabita, professor Jefferson. Opa! Cadê? Eu apertei alguma coisa aqui. Tá. Então, ó, quando a gente tem dois cromossomos e o gene... Meu Deus, mas eu não estou desenhando um cromossomo certinho. Vou botar aqui. A gente tem um cromossomo, né? E nesses cromossomos, a gente tem o quê? Genes que são cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que estão ali pareados lado a lado, eles sofrem o quê? Mutações que vão alterar a dinâmica do funcionamento de determinadas estruturas, de determinadas funções, até mesmo fisiológicas nesse indivíduo. Então, esses cromossomos homólogos são cromossomos que se encontram um do lado do outro no genoma, tá bom? Por isso que eu fiz esse desenho aí, só para dar uma exemplificada. Então, a gente tem aí cladogênese. A gente viu que na anagênese a gente tem um indivíduo que dá origem ao outro, né? Ele é tipo, até que me desconcentrou aqui, pessoal, um barulho que fez aqui. Mas, enfim, na anagênese a gente tem uma espécie que dá origem a outra, diferenciação ali de algumas características, formação de novos seres, novas espécies. No caso da cladogênese, a gente tem o quê? Ramos. Lembra da bifurcação que eu falei ainda há pouco? No caso aqui que a gente deu um exemplo da cladogênese no desenho. Então, a cladogênese, ela compreende a ramificação filogenética, ocasionando, ou seja, filo, pessoal, filo aqui vem de grupos, né? Filogenética, ela vai, a genética desses grupos vai se ramificar, ocasionando o quê? A ruptura na coesão, ou seja, naquilo que estava formado, que estava se combinando, né? Vai ser quebrada essa coesão genética de uma população em função de quê? De contínuas transformações anatômicas e funcionais. E essas transformações anatômicas e funcionais, elas vão acontecer como? Né? Olha aqui para mim. Essas transformações anatômicas e funcionais, elas vão acontecer justamente por causa, por exemplo, de fatores como esse aqui. Ó. Você está vendo esse ambiente? Ele é um ambiente que tem água, ele é um ambiente que tem areia, ele é um ambiente que tem vegetais. Então,
Esse ambiente, ele vai ser sempre assim, isso, ó, agora de uma forma mais aberta. Esse ambiente, ele vai ser sempre assim, né? Não. Provavelmente, quando você voltar aqui há 2 anos, 3 anos, num ambiente como esse, por exemplo, a água pode estar mais alta, esse igarapé aqui pode estar seco, a vegetação pode estar escassa, né? Pode não ter mais animais sobrevivendo aqui. Devido a vários fatores, pessoal, existe o quê? As transformações anatômicas e funcionais. E isso vai o quê? Tem como colocar aqui o assunto aqui comigo? Isso faz com que essas transformações, a genética de uma população, né, ela vá se modificando. Ó. Compreende, no caso, a cladogênia, a ramificação da filogenética, ocasionando a ruptura da coesão. Né? Aquilo que estava se combinando numa espécie começa a se desfigurar. Em função de quê? De contínuas transformações. Essas contínuas transformações nada mais são do que o organismo procurando uma adaptação para aquele local. Só que isso não só acontece no hábito, isso vai se incorporar na genética. Por quê? Lembra lá do Darwin? Lembra do Lamarck? Lembra que eu falei que Lamarck falava, mas nem tudo estava errado. Só algumas coisas ali que a gente tinha que ponderar e consertar. Aquelas características que são favoráveis a um ambiente, elas vão ser transmitidas para os seus descendentes. Porém, não quer dizer que aquelas características que não são favoráveis agora, não quer dizer que esse indivíduo um dia ele não vá se adaptar e adquirir características adaptáveis. Essa progressão de adaptação, né, esse processo adaptativo vai ocasionar essas mudanças anatômicas automaticamente, alterando o quê? O fluxo gênico, tá bom? Que eu estava falando ainda há pouco. A característica genética daquele indivíduo vai, com o passar do tempo, se modificando também, tá bom? Então, na cladogênese, a gente vai ter essas modificações acontecendo e ramificando, originando novas espécies, tá? Vamos lá, volta para a tela. Então, em respostas às condições ambientais, olha aí, ó, resultam na dicotomia, né, que é a separação da população, estabelecendo diferenças. E essas diferenças são capazes de originar clados não compatíveis. Quando a gente fala de clados, pessoal, a gente está falando aí de quê? De grupos, né? De comunidades não compatíveis. E lembra, olha aqui de novo, e lembra quando eu falei ainda há pouco, quando eles são, o que é que faz eles serem clados não compatíveis? Eu quero dizer quando eles se transformam em grupos. Eles já se diferenciaram tanto que eles nem reproduzem mais, eles não são mais compatíveis, reprodutivamente falando. Então, isso aí acaba chancelando. Foi formada uma nova espécie, entendeu? Isso significa que eles não têm mais essa compatibilidade genética, devido à alteração na coesão da genética, né? Gerando aí variabilidade genética, alteração genética, formando novas características, portanto, novos indivíduos e incompatibilidade reprodutiva, tá bom? Então, voltando lá. Então, no caso da cladogênese, gera essa separação aí dos clados, né? E a cladogênese, ela corresponde a um processo evolutivo que gera ramificações, como falamos, né, nas linhagens de organismos ao longo de sua história evolutiva. E implica obrigatoriamente no processo implica obrigatoriamente em especiação biológica, ou seja, a formação de novos indivíduos, tá? Portanto, as novas espécies se formam por irradiação adaptativa, isto é, a partir de grupos que se isolam da população original. Olha que interessante, pessoal, né? Olha que interessante. Eles eram originalmente, quando eu digo eles, eu estou falando dos seres vivos lá, sei lá, qualquer ser vivo aí que tu pense aí. Esses indivíduos, eles eram, vamos botar a ave, né? A ave que a gente viu ainda agora aqui, no contexto. Eles eram iguais, eles eram o mesmo grupo. Mas, a partir daí,
no caso da cladogênese, eles se ramificaram, né? E ficaram o quê? Romperam a coesão, lembra a coesão genética, e adquiriram, foram transformados, foram com o passar do tempo se adaptando a novos ambientes, foram adquirindo novas características, o que foi causando ali uma alteração genética. Então, devido ao processo de adaptação, esses seres acabaram se diferenciando um do outro, porque eles precisavam se adaptar por maneiras diferentes, por fisiologia diferente, né? Que devido à separação, o isolamento de um grupo do outro, isso fez com que eles eram originais, porém, eles irradiaram aqui, ó. Houve uma irradiação, é como se diz assim, é algo assim que transcendeu, né? Amplificou, foi irradiado dali. Irradiado no sentido assim, um crescimento, uma diferenciação, tá? Adaptativa, ou seja, uma diferenciação baseada na adaptação. Então, no caso, a irradiação adaptativa, ela ocorre a partir de indivíduos que eram juntos, né, ou indivíduos que originalmente eram juntos, mas que, por algum motivo, se isolaram da população original, né, aconteceu uma dicotomia ali, e cada um passou a se adaptar da sua forma devido às suas necessidades em cada local, o que gera a irradiação adaptativa. Então, um mesmo ser dá origem a seres semelhantes, porém com outras capacidades, né? Com adaptações, capacidade de adaptação mais aprimorada a um determinado ambiente do que em outro, enfim, né? Isso aí vai depender da natureza onde eles estão. Vamos lá, voltando. Então aqui, ó, a gente tem aqui um roedorzinho pequeno, né? Que é um mamíferozinho, que a gente tem essa informação, né, de que nós evoluímos de um ser semelhante a esse. A partir dele, olha os outros seres que foram se transformando. Presta atenção, pessoal. Todos aí são o quê? Mamíferos, né? Porém, são mamíferos que adquiriram características próprias dos seus grupos devido à sua forma de vida, no local onde eles estavam. A especiação desses indivíduos, ela se dá de acordo com determinadas situações naturais que acontecem, né? Que é o processo de formação de uma espécie. Por ora, não é importante você saber disso agora. Só sabe que de um indivíduo pode-se, né, ser gerados, pode ser gerado outros indivíduos com muita diferença morfológica, porém, um dia esses indivíduos foram do mesmo grupo. Então, devido ao processo de irradiação adaptativa, esses grupos puderam o quê? Se adaptar a novos ambientes, formando outras espécies, porém, fazendo parte ali do mesmo grupo dos mamíferos, no caso, tá bom? E você percebe, é uma irradiação, por quê? Porque um indivíduo, né, dele irradiaram vários outros seres que buscaram sua adaptação em seus devidos locais. Isso é a imagem de algo se irradiando desse indivíduo central, tá bom? Então, a irradiação adaptativa é um processo que é consequência o quê? De isolamento geográfico, que é um fator essencial para a formação de novas espécies, né? O isolamento geográfico de vários grupos a partir de uma população inicial, levando à diversificação das espécies com acúmulo de características diferentes, né, ao longo do tempo, e com a atuação da seleção natural. Então, as características, né, esse acúmulo de características diferentes ao longo do tempo, ela vai o quê? Ela vai o quê? Permitir com que esse indivíduo se adapte a um local.
Um grupo, ele se separa, ele era originalmente o mesmo, mas a partir do momento que eles se separam, os ambientes, né? Quando eu digo eles se separam, pessoal, isso é a mesma coisa que estão chamando de isolamento, eles se isolam um do outro. Um passa a viver numa região e outro passa a viver em outra. Beleza. Essas regiões são idênticas? Não. O clima é diferente, a vegetação é diferente, a disposição de água e alimentação nessas regiões é diferente. Então, isso vai forçar uma nova forma de adaptação de cada um desses grupos. E eles vão se adaptando, adquirindo novas formas de vida, novas características. E esse acúmulo dessas características vai se incorporando à sua genética ao longo do tempo, né? E junto a isso também vem quem? A própria seleção natural. Na verdade, a seleção natural exercida sobre esses indivíduos é que vai promover toda essa mudança, né? Porque o ambiente está lá e o indivíduo, para sobreviver nele, vai ter que adquirir algumas habilidades, né? E nem sempre essas habilidades estão prontas. Ele vai precisar desenvolver técnicas naturais para ele viver ali. Isso automaticamente vai levar a uma modificação do seu organismo, enfim. E como eu já falei, em evolução, nada é de um dia para o outro, né? Isso leva milhares de anos, até que um dia essas características são incorporadas geneticamente no indivíduo, né? E devido a esse processo da irradiação adaptativa, justamente isso acontece por causa desse processo. Essa capacidade que o indivíduo tem de ir acumulando características diferentes, ao longo do tempo vai se adaptando a outros ambientes e vai perdendo, digamos, contato genético com aquele indivíduo que lhe deu origem, formando um grupo totalmente diferente. Tá? Então, a partir de um mesmo tipo de ancestral, ocorre o aparecimento de várias linhas evolutivas divergentes. Isso aqui é praticamente a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, ainda há pouco. Tá? Então, a gente tem o ancestral insetívoro, que é esse mamíferozinho aqui pequeno. Dele irradiaram aqui, no caso, a adaptação ao ar, no caso aqui do mamífero morcego, que voa. Veja bem, o ancestral, que é o roedorzinho aqui, eu vou chamar de rato, né? Não é bem um rato aqui, mas ele parece muito. O ratinho aqui, ele deu origem aos mamíferos, no caso aqui, um mamífero que pode voar, que é o único mamífero que voa, que é o morcego. Ele deu origem aí aos caninos, ele deu origem, que são adaptados ao solo, deu origem aos mamíferos que são adaptados à água, né? E ele em si, ele não tinha esse tanto de adaptação, mas devido aos diferentes ambientes onde os grupos desse ratinho aqui, desse mamíferozinho, foram parar, né? Em algum momento esses grupos estavam em locais diferentes, eles foram desenvolvendo técnicas e se diferenciando. Todos esses organismos, por terem um ancestral comum, possuem estruturas derivadas de uma mesma estrutura original, né? Lembrou? Olha o que a gente já viu em outras aulas. Lembra quando tem as estruturas da mesma origem embriológica? Né? Essas estruturas são chamadas de órgãos homólogos, como, por exemplo, braços do homem e asas do morcego, que possuem a mesma origem embrionária. Viu? Como um conhecimento lá da outra aula já está te servindo para essa aula aqui, isso já não soa mais novo para ti, né? É algo que tu já sabe. Aí a gente entra na questão da convergência adaptativa. Nós falamos sobre isso na outra aula, porém, esse assunto aqui, ele também vai tanger esse conteúdo, né? Então, dentro disso aqui, é importante você também entender que é algo que é citado dentro desse assunto aqui da anagênese e cladogênese. Então, a convergência adaptativa é um processo que é resultado do quê? Da adaptação de grupos de organismos e espécies diferentes ao mesmo hábitat, né? Lembra que eu falei, por exemplo, o golfinho e o tubarão? Eles são... O tubarão é mamífero? Não, o tubarão é um peixe. O golfinho é um peixe? Não, o golfinho é um mamífero. Então, mas eles fazem o quê? Eles são diferentes,
mas eles estão no mesmo hábitat. Ou seja, eles vivem no mesmo tipo de ambiente. Então você vai perceber que para viver ali, a adaptação do organismo dele acabou levando eles a ter uma aparência semelhante. Então, por estarem adaptados ao mesmo hábitat, possuem semelhanças em relação à organização do corpo, sem necessariamente possuírem graus de parentesco. Ou seja, não tem parentesco embriológico genético. Porém, por viverem no mesmo local, possuem uma semelhança morfológica. Tá? Exemplo disso também, convergência adaptativa é o formato hidrodinâmico no corpo de animais que vivem em ambientes semelhantes. Né? Se você percebe aí, como eu falei, o golfinho, o tubarão, nesse caso aqui é um peixe-espada que está aparecendo, né? Mas um tubarão, a gente viu isso durante outra aula também, nesse caso aqui um peixe-espada. Você percebe o pinguim, né? Anatomicamente, você percebe que existem estruturas que lembram, né, outro animal. Por exemplo, você olha aqui para o golfinho, para o pinguim, você percebe aqui que os membros anteriores dele vão lembrar o quê? As nadadeiras lá, os membros anteriores do golfinho também, assim como nos peixes, no próprio tubarão, que não está aparecendo aqui. Né? Um formato meio cônico também, né, nesses animais. Por quê? Porque esse formato gera uma hidrodinâmica para eles muito interessante, permitindo com que eles se locomovam com mais facilidade nesses ambientes. Né? Então, esses organismos, por viverem no mesmo tipo de ambiente, estarem adaptados ao mesmo tipo, né, desse ambiente, possuem estruturas que apresentam a mesma função, que são chamadas órgãos homólogos. Ok? São semelhantes pela função e não por terem uma mesma origem embrionária, ou pelos organismos possuem um ancestral comum, ou pelos organismos possuírem um ancestral comum. Nesse caso aqui, asa da borboleta e asa do morcego. Né? Não tem função. Nesse caso aqui, são o que a gente chama de análogos. Tá bom? Convergência adaptativa aqui. Ictiossauro, que é um réptil extinto, golfinho, mamífero, tubarão, são ambientes aquáticos, né? Mas grupo diferente, porém morfologia semelhante. Ao longo do tempo, foram sobrevivendo apenas aqueles animais que tinham a melhor forma hidrodinâmica, né? Que tem a forma de se locomover em ambiente aquático, que permite maior velocidade de fuga de predadores, bem como melhor velocidade para caçar suas presas. Então, animais diferentes acabam convergindo para formas semelhantes. Aquilo que eu falei ainda há pouco. E temos aí também, na cladogênese, os cladogramas, que são esses gráficos, essas representações gráficas que são usadas para representarem a evolução de determinados grupos de seres vivos. Né? Então, o cladograma é um diagrama no qual são representadas as relações evolutivas entre os seres vivos. Tá? Um cladograma é composto por raiz, né? Ramos, nós e terminais. Então, a gente teria aqui um ancestral comum, e desse ancestral, tudo que vem para cima, pessoal, depois dele, são descendentes, né, dele, ou seja, ele é a origem dessas bifurcações, dessas ramificações. E dentro de cada surgimento, né, que a gente chama também de nó, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma bifurcação. Cada nó, na linha evolutiva desse ancestral, ele vai gerar um novo indivíduo. Então a gente percebe um novo ramo a partir de cada nó, entendeu? Isso vai ser representado em diagrama como um que a gente chama de cladograma. Então a raiz representa um provável grupo ou espécie ancestral. O nó é o ponto de onde partem as ramificações, como eu mostrei ainda há pouco. Cada nó indica um evento cladogenético. Os ramos são as linhas de cladograma e conduzem a um ou mais grupos terminais. E os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas. Beleza, pessoal? Então, em um cladograma você consegue ter essa noção visual de que indivíduo
foi o gerador do outro, né? Você consegue ter essa visualização, tá bom? Semelhante ao que a gente vê lá no heredograma, quando a gente estuda genética, tá bom? No caso do cladograma, a gente está em filogenética, tá bom? Então é isso, pessoal. Falamos um pouco aí sobre cladogênese e anagênese. Vamos lá para a nossa revisão para dar uma relembrada.